Olá, seja bem-vindo a esse canal onde a gente quer compartilhar um pouco da experiência que temos aqui em casa de aprender mais sobre organização do tempo, sobre a fé, sobre muitos assuntos diferentes que a gente gosta de estudar. E já há algum tempo as pessoas pediam que às vezes não conseguiam encontrar nos dias que a gente conversava na paróquia ou em um encontro em casa, alguma coisa. E aí, então, finalmente desenrolamos e vamos começar a colocar conteúdos aqui no canal. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cris, eu sou casada, tenho 4 filhos, sou engenheira e trabalho na área. E muitas vezes as pessoas me procuram com perguntas sobre isso, né? Mas como que faz com 4 filhos trabalhando fora para conseguir é, rezar ou para conseguir participar de um trabalho voluntário, para conseguir ajudar na paróquia, para conseguir ainda ler ou estudar, enfim. Então nós vamos conversar sobre isso nos próximos vídeos para tentar ajudar que a organização aí do tempo, da vida, da família, de tudo isso seja um pouco mais tranquila e que seja possível incluir o que você gostaria que hoje não está fazendo. Então, por que que a gente não reza? Ou por que que a gente não acha esse tempo mágico para rezar? Porque a gente não entendeu a importância da oração. Então, em geral, a gente entende a importância das coisas com algo muito concreto. Então, quando se pensa sobre saúde, por exemplo. Ai, morro de preguiça de ir pra academia, de ter que fazer exercício. A pessoa às vezes não gosta de atividade física, não criou o hábito desde cedo e tal. E aí ela entende que ela passa a dar importância e não larga mais depois que ela tem um problema de saúde grave, né? Ou então depois que um exame indica que ela está iniciando uma doença que ainda é reversível se ela mudar os hábitos, sejam os hábitos alimentares, os hábitos de esporte. Então, a gente às vezes precisa ter ou um benefício, né? Se não for pelo mal, vamos dizer assim, por uma. Ou o benefício claro, né? De que, agora então, depois de fazer esporte, eu consigo agora brincar mais com os meus filhos, eu tenho fôlego para correr atrás deles, ou eu tenho mais disposição para fazer aquilo que eu gosto, ou eu consegui é, usar roupas que eu gosto, é, me sinto melhor, né? Enfim. Então, mas os benefícios são claros, né? São palpáveis, são mensuráveis. Você fala, eu faço o exame de novo e porque eu passei a fazer atividade física e mudei minha alimentação, aparece o resultado de que agora, se a pessoa estava pré-diabética, ela não está mais, né? Se ela estava com, às vezes, um problema hormonal, aquilo foi revertido, se for o caso. É, enfim, se ela faz um tratamento, né? Tudo isso. Então, ela estava com um problema, fez fisioterapia, ela foi fiel ali naquelas sessões de fisioterapia, ela reverteu um problema de mobilidade que ela tinha, por exemplo. Então a oração, ela, às vezes a gente não encontra esse tempo para rezar porque a gente não consegue medir, não tem um exame para fazer, né? Para dizer que você está melhor na sua vida espiritual. Isso você vai perceber de maneira sutil ao longo do tempo. E ajuda muito se você conseguir ter alguém para conversar sobre isso. Seja um amigo na caminhada de fé que tem, às vezes está mais à frente, um padre, uma freira, alguém que você possa compartilhar as suas dificuldades, né? Fazer algum tipo de acompanhamento, que também nos ajuda muito a ter essa direção clara, né? Na vida espiritual e perceber se a gente está evoluindo, se a gente está só enrolando, né? Ou na mesma situação por muito tempo. Então, um dia desses, a gente fez uma oficina para aprender a fazer um Sagrado Coração de Jesus e tinha que contar para as crianças. Tinha criança, tinha adolescente, tinha adulto, tinha gente de toda a faixa etária. Então, a gente precisava explicar para essas crianças e esses adultos que estavam participando dessa atividade por que valia a pena se dedicar e fazer o que Jesus pede, né, nessas aparições da Santa Maria Margarida Alacoque, em especial a devoção das 9 primeiras sextas-feiras do mês. Então, deixar claro ali para eles de maneira mais concreta de por que valia a pena fazer esse esforço, né, de rezar para o Sagrado Coração de Jesus
e até de cumprir aquela promessa, né? Que dentre as promessas que Jesus revelou a Santa Maria Margarida Alacoque, a última é de que quem comungasse, né? Em estado de graça em 9 sextas-feiras do mês seguidas, em 9 primeiras sexta-feiras do mês seguidas. Então, essa pessoa teria a graça, né, de uma boa morte, da salvação eterna. E aí, em geral, você fala assim, tá bom. Mas não, vou demorar para morrer ainda. Dá para fazer isso depois, né? Agora tá corrido, é difícil pegar as crianças na escola e correr para a igreja, ou é difícil deixar elas com alguém da família para você poder ir à missa. Então, ou tem que acordar cedo para ir à missa, então você também. Não, depois, quando eu estiver aposentada, aí eu vou ter tempo, aí eu faço 9, 18, 27, quantas sextas-feiras do mês quiser, mas agora não. Porque a gente não entendeu o benefício, a salvação eterna parece uma coisa assim, né, muito, muito longe, a gente não viu, ninguém trouxe uma foto, ninguém postou no Instagram, olha a salvação eterna como é, né? No máximo a gente tem o relato dos santos, então isso também nos ajuda quando a gente lê a vida dos santos. Alguns deles tiveram, né, essa graça de ver o céu, ver o inferno, o purgatório, todos eles. E aí isso nos ajuda também a acreditar que existe mesmo. Mas então, uma coisa que a gente pensou nesse dia dessa oficina foi assim: se alguém virasse para você ou fizesse um anúncio de que se você cumprisse por 9 dias fixos, uma vez por mês, uma determinada atividade, que tomaria do seu tempo, no máximo 2 horas, você teria 40 anos de resort pago com tudo incluído. Você não precisava se preocupar com absolutamente nada por 40 anos. O que você quisesse comer, o que você quisesse beber, um lugar bacana para passear, um lugar bonito para você dormir, ter suas coisas, limpeza, organizar, tudo, estava tudo resolvido. Sua casa, sua vida ali, aquele básico que você precisa, né? Estava garantido ainda com os luxos aí de um resort. Então tem spa, tem passeio, tem ginástica, tem tudo isso. Não ia lotar. Se alguém falasse que tivesse que ir num shopping toda primeira sexta-feira do mês e passar lá de 2 a 3 horas. Então vamos considerar aí que você gasta meia hora para ir pro shopping, mais 1 hora fazendo alguma coisa, mais 1 hora lá na fila para comprovar que você esteve no shopping, mais meia hora para voltar para casa. Ia lotar, esse shopping ia transbordar de gente. Porque ele não falou que tinha 3 vagas, ele não falou que era um sorteio, Jesus Cristo falou que era para todo mundo que fizesse isso. Então, se a gente pensar, tentar trazer, né, o céu um pouco mais concreto, como se ele se parecesse com um resort, sabendo que ele é muito mais que isso, né, que estar na presença de Deus é muito mais do que estar no resort, né, a felicidade eterna, é por muito mais tempo do que 40 anos. Então, a gente está como se fosse investindo numa coisa que vai nos retornar infinitamente mais. Mas como o infinito é perdido, às vezes, pra gente na cabeça, então pensa que vai se tornar 10 vezes mais, 100 vezes mais. Algum número que você ainda consegue imaginar que é muito e que pra você parece vantagem, então, fazer isso. Então, se a gente pensar isso, a gente vai ver que 9 primeiras sextas-feiras do mês é pouco. Porque quando a gente faz a conta das horas, né? Se você gastar meia hora para se arrumar ali e ir para a igreja, não precisa ser uma igreja longe, pode ser a igreja mais perto da sua casa. Ali na missa de sexta-feira, geralmente tem missa de manhã cedo em algumas paróquias, na hora do almoço, ou às vezes de noite, ou às vezes tem mais de uma, ou tem as 3. Então, vê qual que encaixa melhor. Às vezes, uma igreja perto do seu trabalho, você corre lá na hora do almoço e volta para ainda dar tempo de almoçar. Ou de noite, você sai e já chega lá perto, ou chega perto de casa e vai com a família. Então, se você pensar que você vai gastar meia hora de deslocamento para ir à missa, mais 1 hora de repente, porque você vai chegar mais cedo para garantir que você vai entrar na fila da confissão, se tem um padre que atende confissão ali, no mesmo dia, no mesmo horário. Mais 1 hora de missa, mais meia hora para voltar. Então, foram 3 horas, né? Que foi meia hora de transporte na ida e na volta, mais 1 hora de confissão, mais 1 hora de missa. E você vai ter atendido isso com 3 horas no mês. Então, em uma semana, você tem 168 horas. Então, naquela primeira semana do mês,
você vai gastar 3 horas com isso. E então você tem 165 horas daquela semana para você, para decidir o que você faz com elas, né? E você vai estar dedicando então 3 horas para isso. Se a gente pensar no mês inteiro, a gente tem 720 horas e a gente vai estar usando 3 para investir na eternidade, né? Então, ainda com 717 horas disponíveis para a gente escolher com o que fazer, com o que usar, né? E se a gente pensar no ano, a gente tem 8.760 horas em um ano. E a gente gastaria 27 horas só para cumprir o nosso lado da promessa, porque Jesus Cristo garante sempre que ele cumpre o dele, né? Depende da gente querer. Então a gente tem ainda no ano todo, se a gente cumprir as 9 primeiras sextas-feiras do mês ao longo de um ano, a gente vai ter 8.733 horas, né? Pra gente decidir como que a gente quer usar essas horas, porque a gente vai ter usado 27 para garantir o resort eterno, né? E você vai gastar 27 horas para cumprir então esses requisitos aí dessa promessa que Jesus deixou para Santa Maria Margarida Alacoque, de confessar, comungar e ter intenção reparadora dos pecados ao Sagrado Coração de Jesus. Ou os primeiros 5 sábados de mês também, né? E que foram revelados então à irmã Lúcia, que foi um dos 3 pastorinhos, né? Que viram Nossa Senhora de Fátima. Então, os 5 sábados do mês também tem a intenção só de reparar o coração de Maria. E reza o terço, né? Além de a missa, reza o terço e faz 15 minutos de meditação sobre um dos mistérios do terço depois, ou vários mistérios, né? Então também é um tempo muito curto para um benefício muito grande. E ao longo do dia, da nossa jornada, a gente também tem a oportunidade de fazer orações curtas. A gente pode, por exemplo, né, a oração da manhã, a gente já começa o dia com outro, né, de outra maneira. A oração da noite também, o Ângelus também é uma oração curta. Então a gente pode começar com pequenos passos curtos que nos ajudam a conseguir então ir trazendo esse hábito e aí vendo as diferenças que isso faz na nossa vida, para que a gente então consiga, às vezes, trazer hábitos de oração mais longos, né? Como às vezes uma meditação mais longa, um terço completo, e aos poucos ir trazendo essas outras coisas. Mas tendo em vista que tudo isso, todas essas orações, elas nos levam a estar mais próximos de Deus. Então, se a gente vai estar mais como um relacionamento, né? Como uma amizade, a gente vai ficando cada vez mais próximo de Deus. E a oração é essa forma, né? Essa conversa que a gente tem com Deus. Então, a gente pode rezar fórmulas já estabelecidas pela igreja, ou orações muito bonitas que os santos fizeram, ou a gente pode rezar livre, né? E conversando mesmo com Deus. A gente pode, às vezes, anotar durante as orações, a gente pode... Tem muitas possibilidades, né? A gente tem que encontrar qual que é a forma que se adequa melhor ao nosso jeito, né? De conversar com Deus. E à medida que o tempo passa, isso também vai mudando. A gente vai aprendendo mais e vai se aprofundando e vai mudando, vamos dizer, as nossas necessidades espirituais ali. E então a gente vai cada vez mais tendo certeza da importância da oração e se esforçando para que ela não fique fora da nossa rotina. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar algumas dicas bem práticas de como que a gente faz aqui em casa para cumprir com as orações e conversar com Jesus ao longo do dia e garantir que isso não escapa da rotina.